Tem uma pergunta antes de começarmos o capítulo, a parte 4 do livro, Conforto do Lar. Vamos responder a pergunta. A pergunta é do Doyamoi Prabhu. Só antes de falar a pergunta dele, quando a pessoa, por exemplo, né, Doyamoi, ele, quando ele se apresenta, quando alguém fala para ele, qual é o seu nome? Então ele vai falar Doyamoi Das. O que quer dizer Das? É o servo de Doyamoi. O meu nome é Damodara Das. Eu não sou Damodara. Eu sou o servo de Damodara. Doyamoi Das. Ele é o servo de Doyamoi. E quando nós vamos falar com o devoto, chamar o devoto, nós nunca vamos chamar ele de Doyamoi Das. Nós falamos Doyamoi Prabhu, porque Prabhu quer dizer mestre. Então, quando você também não sabe o nome do devoto, você pode chamá-lo de Prabhu. Mas quem instituiu isso foi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, porque ele falava que todos os devotos eram mestres dele. Todos os devotos, ele estava aprendendo com todos. Claro que ele era humilde ao extremo, né? Mas ele que instituiu chamar os devotos de Prabhu. Então, quando a gente vai chamar um devoto, nunca falamos o nome dele Das, falamos sempre Prabhu. Agora, quando o devoto for falar o nome dele, ele nunca vai falar Damodara Prabhu, eu não vou nunca me julgar o mestre. Então, só uma pequena esclarecimento, porque eu já vi algumas pessoas confundindo isso, chamando a pessoa o nome dela Das, e a pessoa que vai falar o nome, ele próprio, ele fala Prabhu. Então, não é o correto. Vamos ler então a pergunta do Doyamoi Prabhu. Ele perguntou, para o benefício das almas, como poderemos servir a Krishna antes de tomarmos iniciação de um devoto puro? Então, as escrituras, os gurus falam que quando você recebe o Diksha, a iniciação, a primeira iniciação, que é o Maha Mantra, o Nama Diksha, você está nascendo para o mundo, para a vida devocional. Antes disso, você não nasceu para a vida devocional. Antes de assumir um mestre espiritual fidedigno, autêntico, você não nasceu para a vida espiritual. E quando você recebe a segunda iniciação de Brahmani, você é iniciado Brahmani, você é a segunda vez nascido. Isso é descrito nas escrituras. Então, aí você recebe o Diksha Mantra. O Diksha Nama é o Maha Mantra. O Diksha Mantra é o iniciador do Gayatri Mantra. Então, a iniciação é o processo inicial. Já está falando. A iniciação é o processo inicial. A Silachara Maharaj outro dia deu uma aula falando, é a matrícula na escola espiritual. Você pode entrar numa faculdade e participar da aula como ouvinte, mas não é igual quando você está matriculado e no final você recebe um diploma. Apesar que nós não estamos interessados em diploma nenhum e nada disso. Mas o Guru ele vai dar a potência para nós. Se cantarmos o Maha Mantra sem a iniciação do Guru, sem a potência de Deus, o Guru ele tem a potência de Deus para dar iniciação, porque ele está na sucessão discipular, até Deus. Ele tem a potência do Maha Mantra Hare Krishna. Se você cantar, você vai atingir somente a tua parte física. Então você vai atingir sua mente, você vai atingir seu ego, você vai atingir o seu intelecto, mas não a alma. Por isso que a nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ela é diferente em muitos aspectos das outras Gaudiya Vaishnava. Por quê? Porque tem Srila Siddhar Maharaj por trás.
é o fundador da missão. Srila Siddhar Maharaj, o nome dele é Bhakti-Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Srila Bhakti-Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. O guru dele falou, ele é o guardião da devoção. Rakaki é guardião. Então ele é o guardião da devoção a Deus. Ele é o guardião do processo correto. E a nossa missão não vem de japamala, não dá japamala para ninguém, a não ser na hora da iniciação. Por quê? Porque a pessoa vai começar a cantar o Mahamantra Hare Krishna Japamala com a potência do Guru, com a potência de Deus. A nossa missão não tem isso de você pegar antes da iniciação, você compra uma japamala, você pega uma japamala e começa a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Nossa missão não tem isso. Pelo menos quem segue a linha de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj e Srila Acharya Maharaj, que são os gurus sucessores. Então eles não dão uma japamala para ninguém antes da iniciação. Na iniciação você ganha não só a japamala, mas a potência. A japamala não é importante. Srila Acharya Maharaj deu uma aula também falando há muito tempo atrás que um devoto estava muito chateado que tinha perdido a japamala de iniciação. E aí foi lá contar para Acharya Maharaj. Ele falou, você está preocupado com algo material? Você está chateado com algo material? Apesar de ser feita de tulasi, é material em si, a japamala. Ele falou, você tem que estar feliz que você recebeu o Mahamantra Hare Krishna de um guru fidedigno. Isso é importante. Não qual japamala você está cantando. Isso não é importante. O importante é o nome, quando você recebe o nome do Guru. Quando ele fala o nome para você, ele está dando a potência para você. Então, o processo devocional, sem uma guia, qual a grande vantagem de você ter a iniciação de um Guru fidedigno? Você vai ter alguém que vai te guiar. Porque a nossa mente sempre está errada. A nossa mente está encoberta pela ilusão, por Maya. Então achamos que aquilo é devocional, mas não é. A atitude pode ser igual, mas o resultado não é. Eu vou dar um exemplo de Srila Govinda Maharaj. Ele pediu para um devoto água. E ele gostava muito de abacaxi, Srila Govinda Maharaj, a fruta. E aí ele pediu para o devoto água. O devoto foi lá da mente dele. O Guru não pediu o que ele levou, mas da mente dele ele foi lá, fez um suco de abacaxi e levou para Srila Govinda Maharaj. E aí Srila Govinda Maharaj falou, eu pedi água, eu não pedi suco de abacaxi. Então, na mente dele estava fazendo um seva muito, muito, muito bom, porque o Guru pediu água, ele foi levar algo mais gostoso para o Guru, mas o Guru não queria suco de abacaxi, o Guru queria água. E aí Srila Govinda Maharaj deu a instrução para ele através disso. Ele falou, eu não pedi suco de abacaxi, eu pedi água. Então, para que a gente tem que ter a noção que o Guru manda é seva, o que o Guru não manda não é seva. Se você, serviço a Deus, se você não tem um Guru iniciado, você não foi iniciado por um Guru autêntico, como você vai fazer serviço devocional? Você vai servir a sua mente, você vai fazer o que a sua mente está falando, não o que o Guru pediu. Então, essa diferença de você... E por que não receber a iniciação se a pessoa acha que aquele é o processo que ela vai seguir? Porque essa relutância em não receber a iniciação de um Guru fidedigno, para o processo começar mesmo, para a pessoa nascer para a vida devocional. Para que ela vai perder tempo, meses e meses e meses esperando? Eu não estou preparado, que nem eu já ouvi algumas pessoas falando, mas ninguém está preparado. Se esperarmos ficar preparado, nessa vida pode ser que não estejamos. A preparação é a vontade. Se você tem a vontade de servir Deus, você se inicia, porque essa é a principal coisa. Você tem que ter vontade de servir Deus. A vontade de seguir o que o Guru vai falar. Não é preparado em termos de purificação, porque ninguém está puro, ninguém está purificado. Todos nós estamos bem sujos, em termos de sujeira de ilusão. Nós estamos com muita ilusão. Então, ninguém de nós teria se iniciado se esperasse o momento de estar puro para se iniciar. Justamente a iniciação é para purificar a gente, para purificar nossa alma.
Então não temos que esperar estar purificados para nos iniciarmos. Temos que esquecer tudo que fizemos errado anteriormente à iniciação e começarmos a seguir a orientação do Guru. Essa é a visão do Sri Chaitanya Sarasvati Mata. E falando nisso, hoje provavelmente acabaremos o livro Conforto do Lar, o segundo livro que estamos acabando. Primeiro foi a Orientação Feituosa de Srila Siddhar Maharaj, e agora o Conforto do Lar também de Srila Siddhar Maharaj. Amanhã vamos ter aula também, mas com o YouTube também. Tem uma pessoa que me convidou para falar no YouTube, estou falando desde o dia 7 de janeiro, no canal dela do YouTube, e essa pessoa tem uma audiência muito grande no Facebook também, e a semana passada foi ao vivo no Facebook dessa pessoa, e tiveram 15.700 e poucas visualizações. A aula teve 15.700 e poucas visualizações. Então não podemos perder essa oportunidade. Então amanhã vamos fazer também pelo YouTube no canal dessa pessoa, e para poder captar novos devotos, futuros devotos ou simpatizantes, pessoas que não conhecem a consciência de Krishna, pessoas que nunca ouviram falar sobre o que a pessoa tem ideia, os mais antigos, sobre Krishna, o Hare Krishna, né? Porque nós éramos conhecidos como Hare Krishna, ainda somos, mas antigamente mais. Então a pessoa, o que ela conhecia de Hare Krishna, aqueles homens de laranja no farol, no centro da cidade, com incenso na mão, vendendo incenso e tentando vender um livrinho para todos. Então éramos vistos como aquelas pessoas chatas, né? E não sou eu que estou falando isso, já escutei muito isso, de pessoas que eram da época, pessoas que têm mais de 50 anos, pegaram essa fase dos Hare Krishna, muitos na rua, e vendendo incenso e tentando dar o livrinho e pedir uma doação em troca. Mas a população viam-nos como aqueles chatos de cabeça raspada, né? Então essa visão do Hare Krishna que as pessoas têm. Então a oportunidade de mostrarmos o que acreditamos, a nossa filosofia é muito grande através de um canal desse que apareceu. Isso é misericórdia de Gurudeva, de Nityananda Prabhu, aparecer uma pessoa assim que convida o Sri Chaitanya Sarasvati Mata para dar uma aula, entrar em tantas casas, em tanta gente assistindo a aula, mais de 16 mil pessoas. Então amanhã faremos. Aí amanhã eu estou pensando em fazer um resumo desse livro, do Conforto do Lar, porque é um livro introdutório muito bom. E na quarta-feira começaremos Silachara Maharaj, ele está terminando o 4º livro. Creio que ele já terminou e já vai ser editado. Ele falou que faltavam poucos dias para terminar. Ele está aproveitando essa quarentena, que ele não pode sair na rua para pregar, porque a Índia também tem a lei lá que não podem sair na rua, não pode ter várias pessoas ao mesmo tempo, assim, em conjunto. Então, ele aproveitou esse tempo que ele não está indo pregar de vila em vila, ele está terminando esse livro. E ele já tem 4 livros com esse escritos. E aí, no livro 3 dele, Orientação 3, ele escreveu o que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Qual a diferença do Sri Chaitanya Sarasvati Mata? O que o Sri Chaitanya Sarasvati Mata prega, o que ele segue? Então, são 15 tópicos. E a partir de quarta-feira nós vamos começar a ler isso. Porque é muito importante nós que pertencemos a essa missão e as pessoas que ainda não pertencem, os simpatizantes que estão olhando, assistindo às aulas, que vejam o que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mata. O que é a missão que Srila Siddhar Maharaj criou? O guardião da devoção. E a devoção está sendo guardada através da sucessão de Srila Siddhar Maharaj para Srila Govinda Maharaj e de Srila Govinda Maharaj para Srila Acharya Maharaj. Então é muito importante. Quarta-feira provavelmente começaremos isso. Então não sei se eu consegui responder a pergunta do Doyamoy Prabhu, mas para que esperarmos
para ter a iniciação com um mestre autêntico, fidedigno, né? E é claro que existe contato com Deus quando você também pede para Deus, você lembra dele pedindo algo material. É um contato? É muito superficial, mas é um contato com Deus. Pelo menos você lembrou dele na dificuldade. Mas tem algo muito, 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 muito mais forte em termos de devoção, muito mais elevado em termos de devoção. E isso só vai começar com a iniciação de um guru fidedigno. Então, não temos que perder tempo, não sabemos quantos dias ainda temos de vida, anos, não sabemos. Então, para que esperar? Se tem um guru fidedigno e a pessoa está propensa já, ela quer começar a cantar Mahamantra, ela quer seguir as instruções, ela quer, por que não se iniciar? Tem que se iniciar para começar o processo. Ganhar a semente da trepadeira devocional. Se você não tem a semente da trepadeira, como é que a árvore de Bhakti vai crescer? Como que a árvore da devoção vai crescer? Se você não tem a semente. E a semente, quem dá é o Guru. Ele dá a semente na hora da iniciação. Vamos começar então a leitura da parte 4 do livro Conforto do Lar, a última parte. Se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa também, após a leitura podemos explicar. Quarta parte. A autossatisfação interior e o descaso ao ambiente deste mundo problemático atual constituem-se num recurso valioso. Aproximam-se da região da alma. A verdadeira Bhakti, devoção, é a Haituki, sem causa, é sua própria causa. Não tem causa externa e existe por si própria. Como disse Hegel, a realidade existe por si própria. Realidade não é algo abstrato, significa um sistema, e um sistema que existe por si. É a Nadi e a Haituki, é eterna e nada pode produzi-la. Bhakti é sua própria causa. Estas são as definições que recebemos para nos ajudar a compreender o que é Bhakti. Bhakti não é criação de algo mais, existe eternamente. E estando apenas coberta, deveria ser descoberta. Existe em forma potencial. Com ajuda externa, acabará por manifestar-se gradual e progressivamente. É como se... Então, Bhakti, devoção, ela é a causa. A Bhakti, a devoção, ela tem que aparecer. E como a Bhakti vai aparecer? Ela está encoberta, como o Srila Siddhar Maharaj falou. Encoberta por quê? Pela ilusão. Porque a qualidade intrínseca da alma é servir Deus. Mas a alma está iludida. A Bhakti está iludida. A Bhakti está encoberta. A alma está encoberta. Então a Bhakti não floresce. Então temos que ter, como o Srila Siddhar Maharaj fala, temos que ter um agente, alguém que vá tirar essa cobertura. E quem é esse alguém? É o Guru, é o Sadhu. E Srila Acharya Maharaj, ontem lemos que o Sadhu, o rei dos sadhus é o Guru, o devoto fidedigno. Então o Guru vai tirar essa cobertura da alma e a Bhakti floresce. A Bhakti já está lá. A devoção está lá, mas está encoberta. Então temos que fazer o processo seguindo o Guru. Voltando na pergunta do Doyamoi Prabhu, temos que seguir o Guru. Todas as escrituras, os Gurus sempre falam isso. Temos que seguir as instruções do Guru, não da nossa mente. Porque a nossa mente está encoberta. Como saberemos que é Bhakti ou não se a nossa mente está encoberta? Como saberemos o caminho? Vamos fazer uma analogia para uma estrada. E aí tem aquela neblina que você não enxerga 2, 3, 5 metros à frente. Como é que você vai guiar? Como é que você vai querer chegar no seu destino se você tem a neblina que está encobrindo sua visão? A alma está encoberta, a Bhakti está encoberta.
A devoção está encoberta. Nós estamos servindo, em vez de nós servirmos Deus, Krishna, Mahaprabhu, estamos servindo Maya. Como que servimos Maya? Através do desfrute dos sentidos. Se nós continuarmos no desfrute dos sentidos, continuaremos a servir Maya e produzindo karma. E vida após vida, não saberemos o corpo que estaremos, mas estaremos produzindo mais karma e mais karma. E se não servirmos Deus, cada vez mais karma, bom e ruim. Não importa se é karma bom ou karma ruim, voltaremos para o mundo material para cumpri-los. Então, tanto o karma bom como o karma ruim são ruins. Não existe o bom e o ruim, existe servir Deus e não servir Deus. Essas são as duas coisas. Servir Deus e não servir Deus. Então, mas eu sou tão bonzinho, eu faço tanta coisa para o corpo das pessoas, mas você vai ganhar karma bom. E o karma bom vai te trazer para o mundo material. Se você não servir Deus, você não estará no processo de sair do mundo material e ir para o mundo transcendental. Então, Guru Maharaj, ele está falando claramente que Bhakti, ela não foi criada, Bhakti já existe. Existe na alma, só que a alma está encoberta e temos que ter um agente para tirar essa cobertura, e esse agente é o Guru. Como se estivesse adormecida, precisa ser desperta. Anyabilasa, Karma, Jnana. As coberturas são os desejos transitórios e os esforços dirigidos a ambas, a exploração e a renúncia. Temos que remover essas coberturas, e então Bhakti emergirá em toda sua glória pristina. É muito raro encontrar afinidade e atração pela verdade suprema, especialmente nessa era moderna, onde os rumos do pensar vão na direção da exploração até mesmo do conhecimento. Ao tornar-se subserviente à exploração, o conhecimento está criando caos. A energia atômica, junto a tantos outros tipos de pesquisa científica, causam grande apreensão. O mundo está ameaçado de destruição a qualquer momento. Este conhecimento científico situou-nos numa tal posição que a qualquer momento a coisa toda pode se acabar. Um tal tipo de conhecimento é suicida. O incremento deste tipo de conhecimento neste mundo resultará em que cometeremos suicídio. Exploração significa reação. Portanto, se quisermos aceitar um tipo de exploração geral e total, teremos como resultado Pralaya e Mahapralaya, a destruição total. De qualquer modo, seja por meio de uma bomba atômica ou de outro incidente natural qualquer, a Pralaya virá seguida por uma nova criação. Nascimento e morte, nascimento e morte. Cada indivíduo. Então, veja que Guru Maharaj fala, a ação e a renúncia não são nada bons. A ação, tanto a ação boa ou ação ruim, ou a renúncia, não são nada bons. Temos que servir Deus, temos que fazer bhakti. E senão, virá destruição. E aí, como ele diz, tanto faz se é bomba atômica ou outro fenômeno, não importa. Nasceremos em outro lugar e morreremos em outro lugar. Srila Siddhartha Maharaj, uma vez perguntaram para ele, na época da Guerra Fria, sobre a bomba atômica, né? E era a União Soviética e Estados Unidos, e estava aquela guerra, e um tinha um maior arsenal atômico que o outro, e só se falava em explodir a Terra, explodir o mundo. Eles podiam, tinha mais arsenal que o outro, se não me engano, os Estados Unidos tinha muito mais arsenal que a União Soviética, e a União Soviética ainda era aquele conjunto de países, não tinha dividido. E aí perguntaram para ele, falou, nossa, Srila Siddhartha Maharaj, se um homem apertar um botão, explode a Terra, explode o mundo. E aí Srila Siddhartha Maharaj falou, não fique preocupado com isso. Olha a visão de um devoto puro, um devoto puro de Deus,
que é a consciência de Deus. O devoto puro tem a consciência de Deus. Ele falou, não se preocupe com isso, porque nós vamos nascer em outro lugar para cumprir nosso karma e para continuarmos o nosso processo espiritual. Ele não estava preocupado se alguém apertar um botão e explodir a terra e esse corpo iria embora. Porque a alma não morre, nem com uma bomba atômica, com nada. Não tem nada que consiga destruir a alma. Então, essa era a visão de um devoto puro, a visão de Deus. Deus não está preocupado com o nosso corpo. Deus está preocupado com a nossa alma. Ele quer nossa alma, Ele quer o amor da nossa alma. Ele não quer o nosso corpo. Ele já é o dono do corpo, porque se Ele quiser, Ele tira a nossa alma daqui agora. E a alma saindo do nosso corpo, o corpo apodrece. O corpo entra em putrefação. Então, essa é a visão de um devoto puro. Não temos que ir para a ação, que vai gerar reação, tanto boa como ruim. Não temos que ir para a renúncia, temos que ir para o serviço a Deus. Bhakti Yoga. Só um minutinho que saiu do ponto. Quarta parte. Portanto, se quisermos aceitar um tipo de exploração geral e total, teremos como resultado Pralaya e Mahapralaya, a destruição total. De qualquer modo, seja por meio de uma bomba atômica ou de outro incidente natural qualquer, a Pralaya virá seguida por uma nova criação. Nascimento e morte, nascimento e morte. Cada indivíduo nascerá e morrerá mais uma vez, e o inteiro sistema solar também terá de nascer e morrer, repetidamente e sem fim. Se ansiamos por sair deste enredamento, devemos deixar esta atmosfera experimentada por nossos sentidos. No Bhagavad Gita e nos Upanishads, menciona-se Indriyani Parani Ahu. Nossos sentidos mantêm posição principal porque se olhos, ouvidos, nariz, tato e etc. se forem, então o mundo inteiro acaba-se para nós. O mundo existe para nós porque temos sentidos. No mundo da percepção, nossos sentidos detêm a posição de importância total. E em seguida vem Indrijebhya Param Mana. A mente encontra-se superior. E o que é a mente? É a faculdade interna que seleciona. Quero isto e não aquilo. O princípio interno da mente é de gostar de algo e desprezar algo mais. Ela é mais importante que os sentidos porque é possível que, por estar desatento, eu nem veja uma pessoa passar diante de mim. Devido à desatenção, eu nem vi e nem a ouvi. Portanto, a mente situa-se no centro, sendo até mesmo mais importante que os sentidos. Se perdermos os sentidos, como Srila Siddhar Maharaj fala, o que será de nós sem a visão, sem a audição, sem o paladar? Qual a percepção que teremos do mundo se perdermos todos os sentidos? O tato, o olfato? Que faremos? Qual a percepção do mundo quando a pessoa perde todos os sentidos? Ela vai ficar isolada do mundo. Ela não vai enxergar, ela não vai escutar, ela não vai sentir o olfato, ela não vai sentir o tato. Ela vai ser um vegetal, uma pessoa em coma. Então, o que Srila Siddhar Maharaj fala, para termos algo a mais do que os sentidos, temos que limpar a alma. Porque para vermos Deus, para algum dia sentirmos um gosto superior, algo superior, temos que limpar a alma. Não veremos Deus com esses olhos que temos, feito de átomos. Então temos que ter algo a mais, e é o gosto superior. Conforme a Bhakti Yoga vai sendo feita, claro que não vamos ver Deus agora, praticando Bhakti Yoga. Swami Prabhupada tem uma passagem que um devoto virou para ele e falou: Prabhupada,
eu estou falando com Deus. E aí Prabhupada falou, e ele está respondendo? E aí o devoto falou, sim, ele conversa comigo. Aí Prabhupada falou, cante mais a Japamala que isso passa. Então isso daí é a mente da pessoa. É a mente da pessoa que está achando que Krishna está falando com ele, que ele está vendo Krishna, que Krishna dá as mensagens para ele, Krishna orienta ele. Isso é a mente da pessoa. Então, a percepção que temos agora, atualmente, é só dos sentidos. Não temos nenhuma outra percepção além dos sentidos. Se olharmos e acharmos que estamos vendo algo no altar, acharmos que estamos com algum sentido paranormal, isso é tudo da nossa mente. Tudo é a mente. Se usarmos um alucinógeno, uma droga alucinógena, eu falei com Deus, isso é tudo a mente. Srila Siddhar Maharaj fala, nenhuma droga vai te conectar com Deus. Não existe nenhuma droga que vai te conectar com Deus, que vai te elevar espiritualmente. O processo da evolução espiritual não é usar droga, é servir Deus. Você não aumenta a tua consciência usando droga de forma alguma, de nenhum tipo de droga. Isso a Bhakti Yoga fala e os devotos puros falam. Muito pelo contrário, um dos princípios que temos que seguir é não usar droga, não nos intoxicarmos. Porque no momento que você usou qualquer tipo de droga lícita ou ilícita e ela alterou sua percepção, sua consciência, você não vai pensar em Deus, não vai pensar em cantar o Mahamantra, não vai pensar em cantar as canções, não vai ler nada se você está com a consciência alterada. Então, um dos princípios é não usar droga. A droga, ela dificulta o processo espiritual. Ela vai te dificultar. A pessoa que acha que está usando droga e que está aumentando sua consciência, não, isso é falso, isso é só a mente. A tua mente que está fazendo isso com você. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele fala que temos que limpar a alma para ter um gosto superior e nos afastarmos dos sentidos. Estamos muito ligados nos sentidos, no desfrute dos sentidos. E pedimos cada vez mais para Deus que tenhamos condições de desfrutar mais. Quando pedimos mais dinheiro, quando pedimos mais isso, mais aquilo, mais saúde, a maioria das pessoas pedem saúde para continuar a desfrutar ou desfrutar mais, não para servir Deus. Quantas pessoas pedem saúde para continuar o serviço a Deus? A maioria quer saúde para sair na rua depois, se está no hospital e continuar a desfrutar. Por quê? Porque a alma está encoberta pela ilusão. Então, a única felicidade que conhecemos é o desfrute dos sentidos. Mas existe algo muito superior a isso. Existe o gosto superior, o gosto de servir Deus, o gosto de servir os devotos de Deus. Quando conseguirmos devagarinho sentir esse sabor supremo, vamos começar a largar o que é inferior. Só podemos largar o inferior se conhecermos o superior. Não há outra forma, porque a alma quer felicidade. Toda alma quer felicidade. A alma de uma larva, a alma de um inseto, a alma de um cachorro, de qualquer animal, de uma planta, a alma que está lá quer felicidade. Mas o nível de consciência dela, às vezes ela é feliz numa situação muito constrangedora para nós, humanos, por exemplo. Uma das monjas da missão, quando esteve no templo de São Paulo, ela deu o exemplo de uma larva que fica no excremento. O ambiente dela é aquele. Ela está feliz lá. Para nós seria algo horripilante viver no excremento. Aí a monja falou, se você for lá e tirar a larva do excremento e colocar próximo, próximo, mas não continuar em contato com as fezes, a larva vai voltar para as fezes, ela volta para o excremento. Por quê? Porque o nível de consciência dela é aquele. Ela gosta de ficar lá. E nós estamos na mesma posição. Nós gostamos de desfrutar dos sentidos. Por quê? Porque não conhecemos algo melhor. Não conhecemos um sabor superior.
quando começarmos a praticar a Bhakti Yoga corretamente, através da instrução de um guru, começaremos a ter gradativamente um pouquinho de gosto superior. Claro que é bem pequeno, mas vai começar a aparecer. Aí você vai ter mais vontade de praticar, e mais vontade de praticar. Srilacharya Maharaj fala, qual o parâmetro que você pode ver? Você, assim, como que você pode analisar se você está no processo correto? Se você está fazendo a prática correta? Não existe um aparelho para medir quanto você tem de devoção, se a devoção está aumentando ou não a Deus. Então, ele falou, qual o meio que você pode ver isso? Você está tendo mais vontade agora do que antigamente de servir Deus, de ler as Escrituras, de cantar o Santo Nome, de vir ao templo? Você está com mais vontade do que há meio ano atrás? Se você estiver com mais vontade, o processo devocional está correto. Você está seguindo o Guru e o processo está correto. Se você está com a vontade igual que você tem de 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás, tem devotos de 40 anos, de 35 anos, de 20 anos. Se você está com menos vontade hoje do que há um tempo atrás, o processo está errado. Se estiver com menos vontade, está muito errado. Se a sua vontade está igual, já está errado, porque a Bhakti Yoga é progressiva. O processo é progressivo de devoção a Deus. Você tem que estar cada vez com mais vontade. Se você não está com cada vez com mais vontade, alguma coisa está errada no seu processo. Ou você está ofendendo alguém, ou o lugar sagrado, alguma ofensa está sendo feita, ou você não está fazendo a prática que o Guru orientou. Você não está cantando a japa, a mala, o número de voltas que ele orientou, você não está fazendo Ekadashi, você não está seguindo os 5 princípios, ou você não está honrando prachada, você só come comida que não foi para o altar, enfim, porque a prachada faz parte do nosso processo devocional. Honrar prachada é muito importante. Então, se você não está fazendo o processo correto, ou você está na mesma vontade, estagnado na devoção, ou você está com menos vontade. Então, está muito errado. Então, por isso que temos que tomar cuidado com isso. O processo é progressivo. O nosso sabor superior tem que ir aumentando. A vontade de vir ao templo, a vontade de cozinhar em casa e oferecer para Deus, para o seu Guru, a vontade de cantar a japamala, a vontade de ler, tem que aumentar. Se não está aumentando, como eu falei, alguma coisa está errada no seu processo. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele vai continuar a falar, porque não acabamos ainda o capítulo. Os sentidos são mais importantes que o mundo externo, e a mente é mais importante que os sentidos, porque se a mente não captar, então os sentidos, que são como portas, serão inúteis. Existe ainda um outro princípio a ser detectado dentro de nós, um elemento refinado chamado razão, Buddhi. E qual é sua característica? A mente dirá, eu pegarei isso. Mas Buddhi dirá, não pegue isso, pois lhe causará algum prejuízo. É melhor você, ao invés, beneficiar-se pegando este outro. Essa faculdade de seleção, essa razão, é um princípio superior em nós. Então, o que seria o Buddhi e a mente? É o que todo mundo fala popularmente. Todos nós temos o diabinho e o anjo da guarda junto. Essa é uma visão popular, né? O diabinho e o anjo da guarda. Mas o diabo somos nós mesmos. O diabo, que todo mundo fala externo, é a nossa mente. Então a mente manda a gente fazer algo, mas aí a Buddhi, né, a concepção correta, vai falar não faça, isso vai causar reação. Mas aí a mente normalmente é mais forte. Por quê? Porque a alma está encoberta. A mente sempre é mais forte porque a alma está encoberta. Quando a mente começar a perder força porque a alma está sendo limpa, você vai começar a fazer a prática correta, não a prática errada. Aí você com certeza vai estar seguindo todos os princípios, você vai estar fazendo os processos devocionais.
enquanto a mente domina a alma, você está com a mente sobrepondo Buddhi. Então, e Krishna fala no Bhagavad Gita, a alma domina a inteligência domina a mente domina os órgãos dos sentidos e os órgãos dos sentidos dominam os sentidos. Então, é uma sequência, mas como a nossa alma está encoberta, essa sequência está invertida. A nossa mente domina. Ah, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer... Até quando o Guru orienta um serviço devocional para o devoto às vezes fala, mas eu não gosto de fazer isso. Mas no mundo material, quem faz tudo... Quem faz? Quem gosta de tudo que faz? No mundo material. Fazemos tantas coisas que não gostamos, mas é necessário para ganhar dinheiro, para ter saúde, para ter várias coisas materiais. Então, se o Guru falar algo, mas eu não gosto de fazer, mas ele está falando para o seu bem. A sua mente está falando, não, eu não gosto, o Guru falou isso, mas eu não gosto. Quando o Guru fala, vá de porta em porta pregar, a mente fala, não, o Guru não mora no Brasil, o Guru mora na Índia. Ele não sabe como é o Brasil, mas você está com uma visão limitada. Como algumas pessoas que falam, mas se Krishna vivesse hoje, ele não mandaria fazer isso. Ele não sabe o que está acontecendo. Olha só que visão pequena, a alma totalmente encoberta. A pessoa falar que Krishna não sabe o que está acontecendo agora, se ele vivesse agora. Claro que ele vive no nosso coração, ele sabe de tudo. Ele sabe tudo o que está acontecendo, nenhuma folha se mexe se ele não quiser, através de seus assessores, seus representantes. Então, é uma visão totalmente errada, e a mente domina a alma o tempo todo. É isso que Srila Siddhartha Maharaj está querendo mostrar para nós aqui com outras palavras. E o que é que encontramos numa posição até mesmo superior à da inteligência? A própria alma. É assim que é preciso detectar os elementos. Nossos sentidos são mais importantes que o mundo externo. O mais importante que os sentidos é a nossa mente. E acima da mente encontra-se a razão, que é até mesmo mais importante, mais refinada e mais confiável que a mente. Além de Buddhi, existe algo mais, nossa alma. E qual é a sua característica? É como luz. Nas Escrituras temos os exemplos de que, numa noite enluarada, pode surgir uma nuvem que cubra a lua, mas a nuvem só é visível pela própria luz da lua. Vyasadeva, o compilador dos Vedas, diz que o Atma é como essa luz iluminante, ou como o Sol. Uma nuvem cobriu o Sol, mas a nuvem é vista pela luz do Sol. De modo similar, o Atma é um ponto de luz dentro de nós, e podemos sentir o sistema mental porque a alma está por trás. Se removermos a luz, então tudo morre. O sistema mental, a inteligência, a faculdade da escolha e tantos outros canais por meio dos quais obtemos conhecimento do mundo exterior perderiam seu valor se essa luz fosse removida. Essa luz é o Atma, um ponto de um raio de luz, que se diferencia categoricamente de tudo mais encontrado por aqui. A alma é como uma partícula de luz, e existe uma terra de luz composta de almas. Mais uma vez, encontramos um desenvolvimento que vai do subjetivo para o supersubjetivo, da alma para a superalma, do Atma ao Paramatma. Tal como neste mundo encontramos éter, ar, calor, água, depois terra, então pedra, e existe progressão na existência material, similarmente no mundo mais refinado também existe desenvolvimento, da inteligência para a alma, então para a superalma, então para a super-superalma. É dessa forma que o aspecto subjetivo ruma ao infinito que é o super-subjetivo. A alma, como o Srila Siddhartha Maharaj fala, ela está encoberta pela mente. Não só pela mente, a alma ela está envolta pelos elementos materiais que temos. E quais são os elementos materiais? Mais uma vez eu vou falar.
são 5 elementos grosseiros e 3 sutis. Os elementos grosseiros são terra, fogo, água, ar e éter. Então a alma está encoberta por isso. O nosso corpo aqui na Terra, o corpo humano, o que predomina desses elementos nele é terra e água. E aí, além dos 5 elementos materiais, temos os 3 sutis, que é a mente e a inteligência, e que é o intelecto, né, a inteligência e o ego. Então a alma está encoberta por isso, por todos esses elementos. E a mente domina sempre. Por quê? Porque ela está encobrindo a alma. E a alma é um ponto de luz, como o Srila Siddhartha Maharaj fala. E aí ele dá o exemplo, ele faz analogia com o sol. Então, por exemplo, os raios de sol são nossa alma. E a nuvem que cobre o sol, e nós não conseguimos vê-lo num dia nublado, é como a ilusão que está encobrindo nossa alma. Mas está lá, a alma está lá, o sol está lá. Não vemos ele no dia nublado, muito nublado, mas ele está lá. A nossa alma está aqui, dentro de nós. Então, ela está encoberta, mas ela está aqui. Então, temos que ter essa concepção que a única forma de vermos o sol, da alma florescer, é limpando ela. E como limparemos ela? Através das orientações do Guru, seguindo as orientações do Guru. Não há outra forma de limpar a alma, essa ilusão que está nos dominando. E quanto mais ficamos no mundo material sem servir Deus, mais karma estamos produzindo, mais reações teremos que cumprir, cada vez mais reações. Por isso que Deus às vezes manda algo para nos limpar, como Ele mandou agora a pandemia, para limpar a todos, porque estamos devendo muito, muito, muito. Todo ser humano deve muito para o todo. Devemos muito para o todo. Então, é uma forma que ele manda algumas adversidades para nos limpar. Nada é por acaso. E só vai acabar isso quando ele achar necessário, que todo mundo já cumpriu o que tinha que cumprir. Uns mais, outros menos. Uns vão cumprir bem pouquinho. Vão ter um pequeno sofrimento só de ficar recluso em casa. Outros vão ter uma dor de cabeça, uma febre. Outros vão ter que ir para o hospital. Outros vão estar no hospital, na UTI, entubados, com uma respiração mecânica. E outros vão abandonar o corpo. De acordo com o que cada um tem que cumprir, Deus está dando, através do vírus. Ele veio nessa forma agora, não Deus veio na forma do vírus, claro, mas Ele nos deu isso para nos limpar, para que tiremos um pouquinho essa dívida que temos. Mas quando acabar essa pandemia, Ele vai dar outra dificuldade para alguns que necessitam, para se limpar. Tudo que Deus dá é porque necessitamos, nós precisamos disso. Qualquer sofrimento que tenhamos, nós estamos precisando dele para nos limpar. Essa é a visão correta. Então, como eu falei outro dia, por que pedir para acabar com o sofrimento do corpo, se isso é uma graça de Deus? Ele está nos dando isso como misericórdia, para que tiramos essa dívida que temos. Fizemos o mal, agora temos que cumprir, para resgatar aquele mal que fizemos a outras almas. Por isso que Srila Acharya Maharaj fala divulguem para ninguém mais comer carne. Divulguem isso, para não comer mais carne, porque a carne, comer uma carne, matar um animal para poder degustar ele no prato, virá muita reação ruim com essa ação que estamos fazendo, de comer a carne, comer ovo. E quando eu digo carne, é qualquer carne. Peixe é carne. Então, temos que ter consciência do que fazemos. Não fazer somente para o desfrute dos sentidos. Porque aquilo é o demônio
e o anjinho do lado. A mente fala, a mente é o demônio, o Buda é um anjinho, a consciência. Não, não faz isso. Não, mas é gostoso. Isso daqui é gostoso. Por quê? Porque é o desfrute dos sentidos. O desfrute dos sentidos é gostoso para nós, claro. Mas tem algo, todo desfrute tem uma reação por trás. Não existe, todo mundo reclama que o Brasil é um país corrupto, os Estados Unidos é um país corrupto, o mundo inteiro é corrupto hoje, mas não existe corrupto se não tiver o corruptor. Se não tiver alguém subornando, a pessoa não vai aceitar o suborno. Se você não der o dinheiro, como que a pessoa vai receber se você não deu? Como que vai ter, quando você desfruta, vai ter alguém desfrutado? Sempre que você está desfrutando, alguém está sofrendo por trás daquilo, de alguma forma. É a lei da natureza material. Não existe mundo material sem o sofrimento, sem desfrute, sem exploração. Mas podemos, com a consciência, praticando a Bhakti Yoga, poderemos gradativamente, Buddhi, dominar a mente. E a alma domina Buddhi. Então, o conhecimento é inferior à alma, o intelecto é inferior à alma. Conforme você vai limpando a alma, ela domina a inteligência, o intelecto, e o intelecto domina a mente. E a mente domina os órgãos sentidos, e os órgãos sentidos dominam os sentidos. Como o Srila Siddhartha Maharaj falou, a mente domina os órgãos dos sentidos e os sentidos. Porque você pode, por exemplo, enxergar, o seu olho pode estar normal, o seu olho pode não ter nenhum problema nele, ele está plenamente apto a funcionar, mas se você tiver algum problema no cérebro, na área da visão, um AVC pode causar isso, um acidente vascular cerebral, você não enxerga. Aí você fala, poxa, mas o meu olho está perfeito. E da mesma forma que Srila Siddhartha Maharaj fala, se você está olhando algo e sua mente está desviada do foco daquilo, você não enxerga. Você vê, mas não enxerga. Se perguntar o que você viu, você não lembra, você não sabe, você nem viu. Você está com o teu pensamento em outro lugar. Então a mente domina os sentidos. E a alma domina tudo, se ela estiver limpa. Conforme formos limpando a alma, tudo será resolvido. O processo de Bhakti Yoga será cada vez mais fácil, limpando a alma, progressivamente. E a alma só pode ser limpa com um guru fidedigno, seguindo a orientação de um guru fidedigno. Darwin, em sua teoria da evolução, diz que tudo provém da matéria. Ele diz que mesmo dentro do ventre, primeiro existe algo material que cresce, e desse crescimento de matéria, cresce também gradualmente o conhecimento. Em termos gerais, ele pensa que consciência surge da matéria. Mas os seguidores da verdade revelada não acreditam nisso. Dizem que consciência é tudo e que tudo flutua num oceano de consciência. Isso é evolução subjetiva. Darwin fala de evolução objetiva, mas as escrituras védicas dizem que tudo se categoriza numa evolução subjetiva. Como disse o filósofo europeu, o bispo Berkeley, não é que a mente se encontra no mundo, mas o mundo é que está na mente. Tudo flutua no plano da consciência, tudo é consciência. O grupo de Darwin diz que no início existiu o fóssil. Mas o que é um fóssil? Um fóssil significa um tipo de concepção particular, que vem a ser uma porção de consciência. Por isso, afirmamos que consciência é o sujeito mais original. Seja o que for que você afirme ser o princípio, antes dele já existia a consciência. Caso contrário, você não poderia fazer nenhuma afirmativa a respeito de nada. Primeiro vem a consciência, depois vem a matéria. Quando você vai produzir algo, você vai fazer um celular, por exemplo. Como que você vai fazer o celular? Primeiro você pensou no celular, primeiro veio a consciência do celular. E não só o celular, qualquer coisa.
A matéria vem depois da consciência, sempre. Mas isso é uma visão transcendental. É a visão subjetiva da consciência. Nós temos um livro na nossa missão, chama-se Evolução Subjetiva da Consciência. É justamente isso. Shri Siddhartha Maharaj explica detalhadamente tudo isso lá. Então, a consciência é superior à matéria, sempre. A matéria é algo grosseiro. Falta um pouquinho só para terminar esse livro, né, a parte 4 do livro. Vamos tentar terminar ele hoje. Por conseguinte, a verdade védica diz que o Brahman, o aspecto impessoal onipenetrante do Absoluto, é a fonte das almas, e que acima da alma, do Atma, encontra-se o Paramatma, a superalma. No mundo mundano, todo desenvolvimento ocorre no lado escuro, mas há também o lado brilhante, o mundo eterno, que existe pleno de atividades jubilosas, muito ondulantes no oceano de bem-aventurança e júbilo. Assim, é importante compreendermos qual seja nosso dever na vida, qual a importância especial da vida humana e como fazer uso disso. Há muitas opiniões religiosas, mas os que buscam a verdade terão que encontrar a solução que as harmonize. Para isso, teremos que nos aprofundar num estudo comparativo. As Escrituras mencionam que não deveríamos mudar tão facilmente nossa posição. Por exemplo, um comandante dirá ao seu exército: não mudem sua posição, pelo contrário, morram para defendê-la. Contudo, quando a oportunidade chegar, dirá: marchem, adiante. Similarmente, Sastra, as Escrituras, disseram: não tente mudar a sua posição atual, onde você nasce por karma e onde quer que se tenha estabelecido. Do contrário, existe a possibilidade de você vir a cair. Ao mesmo tempo, surgindo a chance apropriada, dizem: marche rumo ao absoluto, progrida mais. Então, no Bhagavad Gita está dito: não perca tão facilmente sua posição atual, obtida por sua atividade prévia. Pelo contrário, morra nela. E mais uma vez Krishna diz: quando tiver a oportunidade de marchar rumo ao centro, faça-o a todo custo. Este é o método revolucionário. Existe o método constitucional e o método revolucionário, que significa aceitar todo e qualquer risco e marchar adiante, rumo a essa verdade central. Façamos o que for preciso para tirar o melhor proveito das oportunidades que nos são concedidas nesta vida humana. Somente nela e na prática é que se pode usufruir da discriminação e da decisão. Se você perder essa posição e decair para a vida animal ou vegetal, ninguém sabe quando você será capaz de poder, de novo, tomar uma decisão independente e voluntária. Então, as Escrituras, elas dizem: se você nasceu numa religião, você deve se manter na religião. Mas, ao mesmo tempo, como o Shri Siddhartha Maharaj fala, elas também falam. Por isso que é importante ter alguém para nos orientar nas Escrituras. Então, um guru fidedigno que possa nos orientar. E aí, ao mesmo tempo, é dito: se aparecer a oportunidade, marche em direção ao Supremo. Então, podemos, na mesma vida, mudar de religião, mudar a filosofia. Se aquela filosofia já não nos satisfaz mais, você começa a limpar a alma, você começa a enxergar que existe algo a mais, que aquilo não é suficiente, que tem alguns equívocos naquela filosofia, e a outra que você leu, a outra que você conheceu, você acha que é superior, você começa a ver que não tem um objetivo material por trás, você começa a ver que não existe dogma, que existem pessoas fidedignas orientando, que essas pessoas não querem nosso dinheiro, essas pessoas não estão preocupadas com o nosso dinheiro, não estão preocupadas em enriquecer, elas não querem dar aula,
aparecer dando aula para ganhar mais dinheiro. Eles não têm esse objetivo. O objetivo deles, quando eu digo eles, são os gurus autênticos, fidedignos. Eles querem o nosso melhor para a alma. Então podemos mudar. E se você tiver sinceridade em buscar Deus, Srila Govinda Maharaj falava, se você for sincero na busca por Deus, ninguém lhe enganará, ninguém vai te enganar. O falso profeta, aquela pessoa que está te enganando para pegar o seu dinheiro, para pegar algo em troca, se você tem a sinceridade de se conectar com Deus, você verá que aquele é um farsante, que aquela filosofia não é a mais adequada para a conexão com Deus. Ela ainda é muito primária, ela ainda está pensando em algo material. Você faz algo para pedir algo para Deus. Você vai na igreja, no templo, onde for, o nome do local que as pessoas se reúnem, você vai lá para pedir algo a Deus, material. É uma conexão com Deus, mas muito primária. Da mesma forma, se você for lá por medo a Deus, se você não for lá, Deus vai te castigar. É uma visão primária. Você está com uma conexão com Deus, mas tem algo muito além disso. Muito além disso é o amor por Deus. Amor e afeto são duas coisas que nada supera. A justiça não supera, nada supera. Amor e afeto. Então, limpando a alma, você pode mudar de filosofia. Não há problema. Srila Siddhartha Maharaj está falando, Krishna fala isso, marche em direção ao Supremo. Quando surgir a oportunidade, marche em direção ao Supremo. Não temos que perder tempo, não temos que ficar com aquela visão, mas eu nasci em tal filosofia, eu tenho que continuar porque eu vou criar um atrito na família, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com meu avô. Com certeza isso vai acontecer. Se você mudar de religião, numa família religiosa, a família vai ficar não vai gostar que você não está seguindo, que ele seguiu, que o avô seguiu, o bisavô seguiu, enfim, todos os ancestrais seguiram aquilo. Mas se você tiver a oportunidade de achar que existe um caminho superior, vá de encontro, marche em direção a esse caminho. Não perca tempo, não perca a oportunidade, porque a oportunidade nem sempre aparece, como Srila Siddhartha Maharaj fala, que seremos na próxima vida. Qual a chance que temos de estar na próxima vida com um devoto puro, com um guru autêntico, com essa visão que naquele momento tivemos, que existe algo superior? Então marche, não perca tempo. Se você perder essa posição e decair para a vida animal ou vegetal, ninguém sabe quando você será capaz de poder, de novo, tomar uma decisão independente e voluntária. Portanto, a vida humana é muito importante e você não deveria desperdiçá-las nas práticas de uma vida animalizada. Comer, dormir, temer a cada instante e obter prazer dos sentidos, porque isso você encontra em toda parte. Se você se tornar um animal ou em qualquer outra posição, tornando-se pássaro, verme, inseto, etc., obterá todos esses prazeres, mas em nenhum outro lugar afora, esta forma humana de vida encontrará uma chance igual para educar sua própria alma sobre religião e sobre sua função apropriada. A inteira situação poderá ser discutida na associação dos santos, e assim poder-se-á progredir na vida e salvar-se. Mas ao desperdiçar a oportunidade de ter obtido um nascimento humano, você estará cometendo suicídio, ou até mais do que isso. É suicídio ter recebido a oportunidade do nascimento humano e não tentar ajudar-se apropriadamente, buscando alívio integral. Assim termina o livro Conforto do Lar, Srila Siddhartha Maharaj. Veja só as últimas palavras desse livro. É suicídio se nós não aproveitarmos o corpo humano para servir Deus. Srila Acharya Maharaj também fala, vamos passar 80, 100 anos, 30, 40 anos, não importa quanto tempo
vamos ficar nesse corpo em vão. Se não servirmos Deus, viemos mais uma vez para a Terra e agora num corpo humano em vão. Estaremos como um animal, que a consciência do animal é como diz, ou como uma larva que estava no excremento, como eu falei hoje. Estamos lá para desfrutar dos sentidos, estamos para nos proteger, para comer e ter onde dormir. Isso é a função de um animal. O ser humano não é somente um animal. Não é questão de ser racional ou irracional. O ser humano tem a capacidade de servir Deus, é a única espécie que pode servir Deus. Então, não podemos desperdiçar essa chance. Sriracharya Maharaj fala, se viermos aqui para cometer somente ação e reação, ação de tudo, e cumprir a reação do que fizemos nas vidas anteriores, e continuarmos a fazer ação boa e ruim, vamos continuar no ciclo de reencarnações, e a vida será em vão. E a chance de voltarmos como ser humano, se continuarmos somente nesse processo de ação boa e ruim para as outras almas, a chance de voltar como um ser humano é 1%. É muito pouco, 1%. Como eu falei no início da aula, da pergunta anterior de duas pessoas, como que poderemos aumentar essa chance de voltar para a Terra como um ser humano? Porque a Terra também é o único local de servir Deus, o ser humano é a única espécie. Como que poderemos? Fazendo serviço a Deus. Quanto mais fizermos serviço a Deus nessa vida, maior a chance de voltarmos como um ser humano. Para quê? Para continuar o processo de servir Deus. Quanto mais servirmos Deus, mais Ele vai nos dar chance de servi-lo. Cada passo que damos na direção dele, Ele dá 10 na nossa direção. Sempre. Sempre essa proporção, 1 para 10. Então, se você fez serviço nessa vida, você não perde serviço para Deus. Você não perde. Na próxima, você já começa onde você parou nessa. Em termos de evolução espiritual. Não há perda. O único problema é se você ofender, fizer a parada, ofensa. Se você fizer a parada, você não perde o que você ganhou espiritualmente. Mas você pode ser afastado durante um período. Esse período pode ser meses, anos ou vidas. Não sabemos. Por isso que não devemos fazer ofensa a ninguém. Nem a um Vaishnava, um devoto de Deus, muito menos a um guru. Não fazer ofensa a um lugar sagrado, na Índia ou num templo, onde for, que tenha deidade, que tenha adoração à deidade, que tenha serviço aos devotos e que siga regras e regulamentos. Não devemos fazer nenhuma ofensa a esse local, nem a quem está servindo nesse local. Qualquer ofensa que fizermos, depende do nível da ofensa, seremos afastados. Krishna afastará. Então, mas temos que ter a consciência que o processo é progressivo. Então, se fizermos serviço a Deus, sob a orientação de um guru fidedigno, a chance de voltarmos como ser humano é muito grande. E a chance de voltarmos ser humano servindo Deus, muito mais do que estamos fazendo nessa vida. Teremos a oportunidade. Poderemos nascer numa família de devotos. Poderemos nascer e morar num templo desde criança. Não sabemos o que nos espera. Depende somente de nós. O que fizermos daqui para frente irá nos levar para o próximo corpo. E o que fizemos anteriormente também. Mas o que já fizemos de errado, eu já fiz muita coisa errada, eu acho que todo mundo que está aí também já fez muita coisa errada, mas temos que pensar de agora para frente. Uma vez Srila Govinda Maharaj, um devoto que depois se tornou sannyasi, eu não vou falar o nome dele, mas ele não está mais entre a gente, no mundo material, aqui no corpo que ele tinha. E aí ele falou para Gurudeva, Gurudeva, você não imagina o que eu já fiz de coisas erradas. E Gurudeva falou, não importa, o que me importa é de agora para frente, o que você vai fazer de agora para frente. Então o que fizemos errado não importa, o importante é desse segundo para frente. Nesse segundo vocês já estão fazendo a coisa certa, estão fazendo
Kirtan, como Srilacharya Maharaj deu a aula esses dias, ele falou, Kirtan não é somente cantar, Kirtan é falar sobre Deus, escutar sobre Deus, e é o que ele mais gosta. O que Deus mais gosta é falar sobre Ele, escutar sobre Ele. Então, nesse segundo, vocês estão fazendo a coisa certa. Agora, daqui a pouco vai acabar essa transmissão ao vivo. Então, pensem o que vocês vão fazer até amanhã, às 19 horas, que começará o outro programa Bhakti Yoga. Então, agora temos 2 horas de programa, 2 horas de serviço a Deus. Mas o que faremos agora quando desligar essa transmissão ao vivo? Temos que tomar cuidado, continuar com o serviço a Deus, de alguma forma. Dormir também é serviço a Deus se você serviu o dia inteiro. Porque o corpo está cansado, você vai dormir para no outro dia servir Deus. Você vai descansar para servir Deus. Então o sono também faz parte do serviço devocional, se você servir integralmente a Deus. Temos que pensar nisso. O banho que tomamos também é servir Deus, se você está tomando banho para vir no templo, para cozinhar para Deus, para cantar a Japamala. Se você tomar banho para isso, também é serviço a Deus. Uma vez foi perguntado para um monge aqui no Brasil se o banho, tomar banho era servir, tomar banho, a pergunta foi, tomar banho está em qual modo? Da ignorância, da paixão ou da bondade? E aí o monge respondeu, depende para que você vai tomar o banho. Se você tomar o banho e se perfumar somente para o ambiente, para o seu amigo, para a sua família, enfim, para o seu namorado, para quem for assim, está no modo da bondade. Mas se você tomar banho para servir Deus, não tem mais modo material. Entra no Nirguna, não no Satyaguna. Não é mais em Satyaguna, que é o modo da bondade. Você vai estar no Nirguna, sem modo material. Nir é nada, Guna é modo. Então, se você tomar banho para servir Deus, a ação é a mesma, mas você não está mais no modo material, você saiu do modo material. E nesse momento que estamos aqui, escutando e falando, não estamos em nenhum modo material. Isso daqui não é modo da bondade. Não estamos fazendo modo da bondade agora, muito menos modo da paixão e muito menos tamaguna, modo da ignorância. Estamos no serviço a Deus sem modo material. Então temos que continuar nesse processo. Algum dia atingiremos Nirguna totalmente, sem modo material. Quando estivermos em Sharanagati, a entrega total a Deus, estaremos em Nirguna. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, poderemos cantar Nama Sankirtan, a canção final de todas as aulas. Nenhuma pergunta? Enquanto alguém pode estar escrevendo, não sei, pode demorar um pouco, temos um canal do YouTube, agora, do Templo de São Paulo, com todas as aulas gravadas que foram feitas aqui no templo. E o canal do YouTube tem desde falando sobre quem são os Vedas, né? As escrituras védicas, os 9 processos de Bhakti Yoga, vários assuntos sobre Bhakti Yoga, muitas aulas, a leitura total do livro de Srila Siddhar Maharaj, Orientação Afetuosa, a leitura total com comentário também do Conforto do Lar, que acabamos hoje. Então, entrem, acessem esse canal do YouTube, inscrevam-se, porque toda vez que tiver uma postagem, é somente aulas, não tem o Arati, não tem as canções, somente as aulas. Então inscrevam-se, porque toda vez que for postado, vocês vão receber um anúncio, um aviso. E o link desse YouTube do Templo de São Paulo vai ser postado agora, aí nos comentários embaixo dessa live. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta.
Parece que não vai ter mais pergunta hoje, mas se lembrar de alguma pergunta, podem fazer amanhã. Amanhã estaremos aqui novamente às 19 horas, com Arati, com Kirtan, e depois às 20 horas também abriremos para o canal do YouTube, mas vamos ver se conseguimos continuar também no Facebook direto. Se não conseguirmos, vocês migram para o YouTube, mas vamos ver se tiver a oportunidade. Faremos direto o Facebook e às 20 horas entraremos com o YouTube também. E como eu disse já, o YouTube tem um alcance muito grande e o Facebook dessa outra pessoa também tem um alcance muito grande. Então temos que aproveitar essa oportunidade. Jai Vishnupada, Sri Bhakti Nirmal, Acharya Maharaj ki Jai, Jai Vishnupada, Sri Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj ki Jai, Jai Vishnupada, Sri Bhakti Rakaki Srida Devi Goswami Maharaj ki Jai, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Sevashram ki Jai, Sri Chaitanya Sarasvati Mati ki Jai, Harinama Sankirtan ki Jai, todos os devotos ki Jai, todos aqui presentes ki Jai, todos assistindo a transmissão ao vivo ki Jai, Nitai Goura Premanande Haribol.